Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que gerou uma decisão judicial assim, sem precedentes. Um caso que força todo mundo a pensar sobre o verdadeiro custo quando as instituições públicas simplesmente não agem. E tudo começa com esse número, 2095. Parece até coisa de filme de ficção científica, né? Mas na verdade é a data final de uma sentença judicial bem real que obriga o Estado a pagar por uma falha que no fim custou uma vida. Vamos entender como chegamos a esse ponto. Para a gente começar a entender essa história, vamos direto aos detalhes da decisão que condenou o Estado de Mato Grosso do Sul e também o município de Campo Grande. Basicamente, a justiça disse: olha, vocês falharam, e falharam feio na hora de proteger quem mais precisava. A sentença tem, basicamente, duas partes bem claras. Primeiro, uma indenização por danos morais que dá um total de R$ 430 mil. E a segunda parte, que é bem mais rara de se ver, uma pensão mensal que vai ser paga por décadas, dividida entre o pai biológico e o pai afetivo da menina. E é exatamente aqui que a gente chega no ano de 2095. A pensão foi calculada para durar até quando a Sofia faria 75 anos. A ideia por trás disso é tentar compensar o apoio que provavelmente ela daria aos pais ao longo da vida deles. É um jeito que a justiça encontrou para colocar em números uma perda que, na verdade, é imensurável. Tá, mas a grande pergunta é: por que o Estado e o município foram responsabilizados? A resposta está numa sequência de acontecimentos, uma verdadeira cadeia de falhas que a justiça entendeu que foi crucial para essa tragédia acontecer. A decisão do juiz não foi baseada em um único erro, não. Não. Foi num padrão de negligência. Essa frase do juiz diz tudo: seguidas e sucessivas falhas. Isso mostra que não foi um deslize, foi uma falha sistêmica no dever de proteger. E o mais impressionante é que esse jogo de empurra continuou até dentro do tribunal. Tanto o Estado quanto o município ficaram tentando jogar a responsabilidade um no colo do outro. Foi exatamente essa situação que o pai da menina viveu na pele quando tentou pedir ajuda. Porque por trás de todos esses termos jurídicos e processos, existe a história de um pai que tentou de todas as formas acionar o sistema para salvar a filha dele, que tinha só 2 aninhos de idade. Olha só, essa linha do tempo é de cortar o coração. Durante o ano de 2022 inteiro, o pai, Jean Ocampo, procurou os canais oficiais várias vezes. Foi no conselho tutelar, fez boletim de ocorrência na delegacia especializada, enfim, ele fez tudo o que se espera que um cidadão faça. Mas, do outro lado, nada de efetivo aconteceu. O resultado de toda essa inação foi o pior possível. Os detalhes do que aconteceu com a Sofia são muito pesados e só reforçam o tamanho do abuso que as autoridades não conseguiram impedir, mesmo com todos os alertas que receberam. Então fica aquela dúvida no ar, né? Qual é a lógica para a justiça mandar pagar uma pensão por uma criança que nunca nem teve um salário? Parece estranho à primeira vista, mas existe um raciocínio jurídico bem consolidado por trás disso. Essa ideia vem lá do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O entendimento é o seguinte: em famílias de baixa renda, presume-se que existe uma ajuda mútua. A justiça parte do princípio de que a criança, quando crescesse, iria ajudar financeiramente os pais. Então, a morte dela representa um prejuízo material futuro que pode ser calculado. Então, no fundo, o que essa lógica jurídica faz é traduzir uma perda humana, que é impossível de medir, em uma responsabilidade financeira, real e de longo prazo para quem falhou no seu dever de proteger. É o jeito que ela encontra para tentar reparar o que na verdade não tem reparo. Esse caso todo acaba criando um precedente muito forte para a gente cobrar a responsabilidade do poder público. E a lógica usada aqui pode valer para muitas outras situações. Vamos ver como esse argumento é construído. A responsabilidade do Estado não é algo que surge do nada. Ela segue um passo a passo bem lógico. Primeiro, o Estado tem o dever de agir. Segundo, um cidadão vai lá e avisa que tem um perigo real acontecendo. Terceiro, o sistema falha, e falha várias vezes. E por último, por causa dessa falha, o pior acontece. Resumindo a história toda, não foi um simples erro de burocracia, um papel que se perdeu. Foi uma cadeia de omissões, uma sequência de deixa pra lá que levou diretamente a uma morte que muito provavelmente poderia ter sido evitada. A ligação entre a falha do serviço público e a tragédia foi direta demais para ser ignorada pela justiça. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que fica martelando na cabeça. A omissão do poder público tem um preço? O caso da Sofia Ocampo sugere que sim, e que esse preço pode ser calculado, cobrado e pode se estender por décadas.
É uma mensagem muito forte sobre dever, responsabilidade e consequência.